Olha, eu sei que você está aí, rolando o feed, procurando uma história que faça você parar. E eu vou te dizer uma coisa. Se você já passou pela dor de ser rejeitado por alguém que você criou, que você amou mais do que a sua própria vida, então você vai entender cada palavra que eu vou falar aqui. E se você nunca passou por isso, presta atenção, porque um dia você pode precisar dessa força que eu vou te mostrar agora. Meu nome não importa. O que importa é que eu sou mãe. E durante 28 anos da minha vida, eu fui a melhor mãe que eu consegui ser. Não perfeita, nunca perfeita, mas presente. Sempre presente. E no dia do casamento do meu filho, eu cheguei naquela igreja linda, toda arrumada, com o coração batendo forte, segurando um presente que eu tinha escolhido com tanto carinho, e ele me esperava na porta. Não com um abraço, não com um sorriso. Ele me esperava com os braços cruzados e aquele olhar frio que eu nunca tinha visto antes nos olhos dele. E sabe o que ele disse? Ele disse: "Eu não te convidei, mãe. A família inteira decidiu que você já não faz mais parte de nós. Por favor, vá embora daqui." Eu ouvi cada palavra. Senti cada sílaba como uma facada. As pessoas estavam olhando. Os convidados cochichavam. Eu vi as tias dele virarem o rosto, vi os primos rirem baixinho. Teve gente que tirou foto, teve gente que gravou vídeo. Eu vi tudo isso acontecendo ao meu redor como se fosse um pesadelo em câmera lenta. Meu filho, aquele bebê que eu segurei nos braços pela primeira vez 28 anos atrás, estava me expulsando do casamento dele como se eu fosse uma intrusa, como se eu fosse uma estranha que não tinha lugar ali. E naquele momento eu podia ter chorado, podia ter implorado, podia ter me jogado no chão e perguntado o que eu tinha feito de tão errado para merecer aquilo. Mas eu não fiz nada disso. Eu respirei fundo, olhei bem nos olhos dele e falei com uma calma que eu nem sabia que tinha dentro de mim. "Tudo bem, filho, mas não esqueça de olhar o seu telefone." E então eu virei as costas e saí daquela igreja com a cabeça erguida, mesmo que meu coração estivesse despedaçado em 1000 pedaços. Mesmo que cada passo que eu dava me machucasse mais do que qualquer dor física que eu já tinha sentido na vida. Porque, veja bem, eu já sabia o que estava por vir. E ele não tinha a menor ideia do inferno que estava prestes a cair sobre aquele casamento. Não tinha a menor ideia de que dali a 15 minutos, toda aquela festa perfeita, toda aquela farsa, ia desmoronar completamente. Mas para você entender como eu cheguei até aquele momento, para você entender por que eu fiz o que fiz, eu preciso te levar de volta. Preciso te contar como tudo começou. Porque ninguém acorda um dia e decide destruir a própria mãe sem que alguém tenha plantado esse veneno na cabeça deles. E foi exatamente isso que aconteceu com o meu filho. Alguém envenenou meu menino contra mim. Devagar, calculadamente, com tanta precisão que quando eu finalmente percebi o que estava acontecendo, já era quase tarde demais. 28 anos atrás, eu segurei aquele bebê nos meus braços pela primeira vez, e eu jurei que ele nunca ia passar pelas dificuldades que eu passei. O pai dele sumiu antes mesmo do primeiro ultrassom. Eu estava com 3 meses de gravidez quando ele me ligou dizendo que tinha conseguido um emprego em outro estado e que ia embora. Perguntei se ele ia voltar para o nascimento do bebê, e sabe o que ele disse? Ele disse: "Você que quis ter esse filho. Eu não pedi. Então o problema é seu." E desligou na minha cara. Nunca mais apareceu. Nunca mandou R$ 1. Nunca perguntou se o filho estava vivo ou morto. E eu trabalhei. Trabalhei tanto que tem dias que eu olho para trás e não sei como eu não morri de exaustão. Não sei como meu corpo aguentou tudo aquilo. Eu tinha 2 empregos. De manhã, das 8 ao meio-dia, eu trabalhava numa loja de roupas no centro da cidade. Ganhava um salário mínimo e meio. À tarde, das 2 às 6, eu fazia faxina em 3 casas diferentes. Segunda e quarta, era a casa da Dona Alzira. Terça e quinta, a casa da doutora Fernanda. Sexta, era a casa do casal de advogados lá no bairro Nobre. Cada uma pagava R$ 50 por dia, o que na época era dinheiro. E à noite, quando meu filho dormia, eu costurava roupas para fora, consertava a bainha de calça, ajustava vestido, fazia customização. Às vezes ficava até 2, 3 da manhã com aquela máquina de costura velha fazendo barulho na sala. Dormia 4 horas por dia, quando muito.
Teve semanas que eu dormi 3. Teve dias que eu simplesmente não dormi. Mas ele nunca soube. Ele nunca viu a mãe dele chorando de cansaço no banheiro. Nunca viu as contas que eu deixava de pagar para comprar o material escolar dele. Nunca viu as vezes que eu fui dormir sem jantar para que ele pudesse comer. Nunca viu que o chinelo que eu usava estava furado, que a minha roupa era sempre a mesma remendada 3 vezes, que eu não tinha dinheiro nem para comprar um shampoo decente e lavava meu cabelo com sabão de coco. Eu fiz questão de esconder tudo isso dele, porque eu não queria que ele crescesse se sentindo menos do que os outros meninos. Eu não queria que ele soubesse que a gente era pobre, que a gente mal tinha dinheiro para o básico. Eu não queria que ele crescesse com aquele peso, com aquela vergonha. Então eu fingia, sorria, dizia que estava tudo bem. Levava ele para passear no parque e dizia que eu já tinha almoçado, quando na verdade eu não tinha comido nada porque só tinha dinheiro para comprar um lanche para ele. Comprava roupa nova para ele e dizia que a minha estava ótima, quando na verdade eu estava usando a mesma blusa há 4 anos. E enquanto ele crescia feliz, com amigos, com festas de aniversário que eu fazia sacrifícios imensos para realizar, com brinquedos que eu comprava em 12 parcelas no cartão de crédito, eu envelhecia rápido demais. Ganhei cabelo branco com 25 anos, rugas profundas com 30. Minha coluna começou a doer tanto que teve dias que eu não conseguia levantar da cama, mas eu levantava mesmo assim porque tinha que trabalhar, porque tinha que colocar comida na mesa, porque tinha que pagar a escola dele, porque tinha que garantir que meu filho tivesse uma chance melhor do que eu tive. Mas eu não me arrependo, nem um segundo, nem quando a dor ficou insuportável, nem quando eu pensei que não ia conseguir, nem quando eu olhava ao redor e via outras pessoas da minha idade aproveitando a vida, viajando, se divertindo, enquanto eu mal tinha tempo de respirar. Porque ser mãe é isso. É dar o seu sangue, o seu suor, a sua juventude inteira, a sua saúde, os seus sonhos, tudo, para que o seu filho tenha uma chance melhor do que você teve. E eu fiz isso sem pestanejar. Fiz isso com amor, com orgulho, porque ele era tudo para mim. Ele cresceu. Um menino bom, educado, inteligente, conseguiu uma bolsa de estudos na faculdade. Eu chorei de felicidade no dia que ele passou. Chorei tanto que meus olhos ficaram inchados durante 3 dias, porque eu sabia que todo aquele sacrifício tinha valido a pena. Ele se formou em administração, conseguiu um emprego bom numa empresa grande, começou a ganhar bem. E eu finalmente pude respirar. Pela primeira vez em 20 e poucos anos, eu não precisava trabalhar 3 turnos. Pude deixar a costura, pude reduzir para apenas um emprego. Ainda fazia faxina, mas agora só em 2 casas. E sobrava tempo. Tempo para descansar. Tempo para cuidar de mim. Tempo para finalmente parar e respirar fundo, sem sentir aquele aperto no peito, aquela angústia de não saber se o dinheiro ia dar até o fim do mês. E eu pensei: agora sim. Agora, a gente vai poder estar junto sem tanto peso nas costas. Agora a gente vai poder aproveitar, conversar, viajar um pouco, curtir a vida que a gente nunca pôde curtir. Eu tinha planos. Planos simples, mas que significavam o mundo para mim. Queria ir com ele à praia, coisa que a gente nunca tinha feito. Queria sentar num restaurante legal e não precisar ficar olhando os preços do cardápio. Queria comprar uma roupa bonita sem culpa. Coisas pequenas que pessoas normais fazem, mas que para mim eram luxo. Mas foi exatamente nessa hora que ela apareceu. A namorada dele? Ele me ligou animado um dia. Disse: "Mãe, eu tô namorando. Quero que você conheça ela. Ela é incrível, você vai amar." E eu fiquei feliz. Claro que fiquei. Meu filho tinha encontrado alguém. Estava apaixonado. Mãe quer ver filho feliz, né? Então eu caprichei. Limpei a casa inteira. Cozinhei tudo que ele gostava. Fiz aquela mesa linda, cheia de comida. Coloquei a toalha boa que eu guardava para ocasiões especiais. Arrumei flores no vaso da sala. Passei perfume. Estava nervosa, mas era um nervoso bom. Era aquela ansiedade de mãe que quer causar boa impressão, que quer que a nora goste dela. E então eles chegaram. Ela era bonita. Muito bonita. Alta, magra, cabelo liso e brilhante, roupa cara, maquiagem perfeita, daquelas mulheres que parecem ter saído de uma revista, e educada, pelo menos na superfície. Sorriu, me cumprimentou, me deu um abraço.
Disse que estava muito feliz de me conhecer, que tinha ouvido tanto falar de mim. Mas tinha algo nos olhos dela que me deixava desconfortável. Algo que eu não conseguia explicar naquele momento, mas que meu instinto de mãe captou imediatamente. Era como se ela estivesse me estudando o tempo todo, medindo, calculando, avaliando. Os olhos dela percorriam a casa, percorriam a mim, percorriam cada detalhe com aquela atenção que não era curiosidade, era análise. Sentamos para almoçar, e aí começaram os comentários. Ai, Dona Maria, que casa aconchegante. Mas é pequenininha, né? Você mora sozinha aqui? Sorrisinho. Que sofá bonitinho. É antigo, né? Deve ter bastante história. Risadinha. Nossa, você ainda usa essas coisas? Que vintage. Que retrô. E sempre aquele tom. Aquele tom que parece elogio, mas que é cutucada. Aquele tom que te faz sentir pequena, ultrapassada, pobre, sem saber muito bem por quê. E meu filho? Meu filho ria junto com ela. Ria das minhas coisas. Das coisas que eu tinha comprado suando sangue. Da minha casa que eu tinha conquistado depois de 30 anos pagando aluguel. Do meu sofá que eu tinha comprado em 24 parcelas e que eu tinha cuidado como se fosse ouro. Ele ria. Como se aquilo fosse piada. Como se a vida da mãe dele fosse entretenimento. E eu engoli. Sorri. Fingi que não me incomodava. Porque eu não queria estragar aquele momento. Não queria que ele pensasse que eu não gostava dela. Não queria ser aquela sogra chata, ciumento, difícil. Então eu deixei passar. Mas então vieram as perguntas. Perguntas que pareciam inocentes, mas que eu sabia que não eram. Dona Maria, a senhora tem alguma aposentadoria guardada? A casa é quitada? A senhora já pensou em fazer um testamento? É importante, né, para organizar as coisas. A senhora tem algum investimento, poupança, previdência? Essa casa deve valer bem, né? Aqui o bairro está se valorizando bastante. Perguntas que uma namorada não faz para a sogra na primeira visita. Perguntas que ninguém faz a menos que esteja interessado no patrimônio da pessoa. E ela fazia essas perguntas com a maior naturalidade, como se fosse conversa normal de almoço. E meu filho não achava estranho. Não intervinha. Só ficava lá comendo, sorrindo, às vezes até complementando. É, mãe, você devia pensar nisso mesmo, organizar essas coisas. E eu respondia com evasivas. Desconversava, mudava de assunto, porque meu instinto estava gritando: perigo, perigo. Essa mulher não está aqui pelo seu filho. Ela está aqui por outra coisa. Quando eles foram embora, eu fiquei com aquela sensação ruim, aquela angústia no peito, aquele aperto. E na semana seguinte, tentei conversar com meu filho. Marquei um café com ele. Só nós dois. E com muito cuidado, com muito jeito, eu disse: Filho, eu sei que você gosta dela, mas toma cuidado. Essa menina faz muitas perguntas sobre dinheiro, sobre a casa, sobre patrimônio. Isso não é normal. E sabe o que ele me disse? Ele me olhou com aquela cara de decepção, aquela cara de quem não acredita no que está ouvindo, e disse: Sério, mãe? Sério mesmo? Você mal conheceu ela e já está falando mal? Você está com ciúmes, é isso? Não quer ver seu filho feliz? Quer que eu fique sozinho para sempre para ficar aqui tomando conta de você? Cada palavra foi uma bofetada. Filho, não é isso. Eu só estou te alertando. Eu sou sua mãe. Eu tenho mais experiência de vida. Experiência de quê, mãe? De afugentar todo mundo que se aproxima de mim? A Carla tá certa. Ela disse que você ia fazer isso. Ela disse que você era controladora, que você não ia aceitar ninguém. E eu defendi você. Eu disse que você não era assim. E olha você agora, provando que ela estava certa. Eu fiquei gelada. Ela disse o quê? Ela disse que mãe solteira que cria filho sozinha geralmente fica possessiva, que não quer dividir o filho com ninguém, que vê qualquer namorada como ameaça. E eu disse que você não era assim, mas parece que eu estava errado. E foi nessa hora que eu percebi. Ela já tinha começado a trabalhar na cabeça dele. Já tinha plantado a ideia de que eu era o problema, de que eu era a mãe tóxica, controladora, possessiva, que não aceitava ver o filho crescer. E quanto mais eu tentava alertá-lo, mais eu confirmava a narrativa que ela tinha criado. Era uma armadilha perfeita. Qualquer coisa que eu dissesse seria usada contra mim. Então eu recuei. Pedi desculpas.
Disse que talvez eu tivesse entendido errado, que eu estava feliz por ele, que eu queria conhecer ela melhor. Tentei consertar, mas o estrago já estava feito. A semente da desconfiança já tinha sido plantada entre nós. E a partir dali, tudo começou a mudar. As visitas começaram a diminuir. Antes, ele vinha todo fim de semana. Às vezes no sábado, às vezes no domingo, mas sempre vinha. Ficava para o almoço, me ajudava a consertar as coisas quebradas da casa, a gente conversava por horas na varanda, tomando café, colocando a conversa em dia. Ele me contava sobre o trabalho, sobre os planos dele, sobre o que estava acontecendo na vida, e eu adorava aquilo. Adorava ter meu filho ali comigo. Mesmo que fosse por algumas horas. Era o melhor momento da minha semana. Mas de repente, ele começou a ficar ocupado. Sempre tinha alguma coisa mais importante para fazer. Tinha compromisso com ela, tinha programa marcado, tinha que ajudar ela com alguma coisa, tinha que ir na casa da família dela. E quando eu perguntava, filho, quanto tempo faz que você não vem aqui? Ele respondia com irritação, mãe, eu tenho uma vida, tá? Eu não posso ficar indo aí toda semana. Eu tenho outros compromissos. E quando ele vinha, ela vinha junto. Sempre. Nunca deixava a gente conversar sozinhos. Se eu tentava puxar conversa com ele, ela interrompia. Se eu tentava mostrar alguma coisa para ele, ela chamava a atenção dele para outra coisa. Se eu fazia uma pergunta, ela respondia por ele, como se ela fosse o filtro, como se eu precisasse da permissão dela para falar com meu próprio filho. As ligações também mudaram completamente. Antes, a gente falava todo dia, às vezes de manhã, às vezes à noite, mas sempre falava. Eram aquelas ligações gostosas, sem compromisso. Oi, mãe. Tudo bem? Tudo, filho. E você? Ah, mãe. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu hoje no trabalho. E a gente ficava ali, conversando, rindo, matando a saudade mesmo estando longe. Mas começou a ser diferente. Ele começou a demorar para atender. Às vezes não atendia. Às vezes demorava horas, dias para retornar. E quando atendia, ficava impaciente. Respondia com monossílabos. Oi. Tudo bem. Tô ocupado. Depois a gente fala. E eu sempre ouvia a voz dela ao fundo, cutucando, sussurrando. É ela de novo? Você não vai ficar muito tempo, né? A gente tem que sair, amor. E quando eu perguntava, filho, tá tudo bem? Você parece diferente. Ele respondia com aquela voz cansada, irritada. Tá tudo ótimo, mãe. É só que eu tô crescendo, entendeu? Não posso ficar grudado em você para sempre. Tenho que viver minha vida. Tenho que focar no meu relacionamento. Você tem que entender isso. E eu engolia. Engolia a dor de ouvir aquilo. Engolia a sensação de estar sendo descartada. Porque eu entendi. Eu sempre soube que um dia ele ia ter a vida dele. Que ele ia conhecer alguém, ia casar, ia construir a família dele. E eu estava preparada para isso. Ou pelo menos eu achava que estava. Mas o jeito que ele falou era como se eu fosse um peso. Como se eu fosse um problema que ele precisava resolver. Como se 28 anos de amor, de sacrifício, de dedicação não significassem nada. E então veio o primeiro teste. O primeiro pedido de dinheiro. Eles marcaram o casamento. Bem rápido, na verdade. Mal tinha 1 ano de namoro e ela já estava empurrando ele para o altar. E um dia, eles apareceram aqui na minha casa, sem avisar. Tocaram a campainha, e quando eu abri a porta, lá estavam os dois. E ela estava com aquele sorriso. Aquele sorriso que eu já tinha aprendido a desconfiar. Dona Maria, que bom te ver. A gente precisava conversar com a senhora. Entraram, sentaram no sofá, e ela começou. Então, Dona Maria, a gente está precisando de uma ajuda. Sabe como é? Casamento é caro e a gente quer fazer uma festa bonita. A família inteira vai estar lá. A gente já alugou o salão, contratou o buffet, o fotógrafo. Mas está faltando um dinheirinho para fechar tudo direitinho. A senhora poderia emprestar? É só temporário, viu? A gente devolve rapidinho. A gente só precisa de 5.000. 5.000 reais. Eu olhei para o meu filho esperando que ele dissesse alguma coisa. Que ele falasse. Mãe, não precisa, a gente se vira. Que ele demonstrasse pelo menos um pouco de constrangimento de estar ali pedindo dinheiro para a mãe que já tinha dado tudo por ele durante a vida inteira.
Mas ele não disse nada. Só ficou lá, olhando para o chão, deixando ela fazer toda a pressão. Como se ele nem estivesse ali, como se aquilo não fosse problema dele. E ela continuou. A senhora sabe que a gente não ia pedir se não precisasse, né? Mas é que o casamento é mês que vem, e a gente tá apertado. E a senhora é a mãe dele. A gente sabia que a senhora ia ajudar. A senhora sempre ajudou, né? Sempre foi tão boa para ele, tão dedicada. E aquilo? Aquilo foi manipulação pura, porque ela estava jogando com a minha culpa de mãe. Com aquele sentimento de que se eu não ajudasse, eu seria a mãe ruim, a mãe egoísta, a mãe que na hora do aperto vira as costas. E ela sabia exatamente o que estava fazendo. E eu sou mãe. Eu cedi. Fui no quarto, abri aquela gaveta onde eu guardava meu dinheiro. Dinheiro que eu tinha juntado durante anos. Fazendo hora extra, economizando em tudo, cortando gastos, guardando centavo por centavo. Eram 7.000 reais. Era tudo que eu tinha no mundo além da casa. Era minha reserva de emergência, meu colchão para caso alguma coisa acontecesse, para caso eu ficasse doente, para caso alguma emergência surgisse. E eu peguei 5.000 daqueles 7.000 e dei para eles. E ela pegou aquele dinheiro com tanta naturalidade, como se fosse óbvio que eu deveria dar, como se fosse obrigação minha bancar o casamento deles. Contou as notas ali na minha frente, dobrou, colocou na bolsa a cara dela e sorriu. Ah, Dona Maria, muito obrigada. A senhora é um amor. A gente nunca esquece disso, viu? Nunca. A senhora vai ver como vai ser lindo o casamento. A senhora vai se orgulhar. Meu filho finalmente levantou os olhos e disse: Obrigado, mãe. Só isso. 2 palavras, secas, sem emoção, como se ele estivesse me agradecendo por passar o sal na mesa. Eles saíram. E eu fiquei ali, sentada no sofá, olhando para aquela gaveta aberta com apenas 2.000 reais dentro. E pela primeira vez, eu senti medo. Medo do que eu tinha acabado de fazer. Medo do que estava por vir. Porque eu sabia, no fundo eu sabia, que aquilo não ia terminar ali. E não terminou. 3 dias depois, ela me mandou mensagem. Nem ligou, nem veio pessoalmente. Mandou mensagem. Oi, sogra. Tudo bem? Olha, surgiu uma oportunidade incrível. A gente achou um carro seminovo lindo, perfeito para a gente. Mas precisa dar a entrada essa semana, senão perde o negócio. A senhora não pode ajudar com mais uns 3.000? Prometo que dessa vez a gente devolve rapidinho. 3.000, mais 3.000, sendo que eu só tinha 2.000 guardados no mundo inteiro. Eu respondi: Filha, eu não tenho esse dinheiro. Eu já dei o que eu podia. A resposta veio na hora. Mas a senhora não pode pegar emprestado? Fazer um empréstimo? A gente precisa muito desse carro, sogra. É para o nosso futuro. Para quando o bebê vier. A senhora não quer ver a gente bem? Bebê. Que bebê? Eles nem eram casados ainda e ela já estava jogando essa carta. Eu disse: Não posso, querida. Realmente não tenho como. E então, ela parou de me responder. Me deixou no vácuo. E no dia seguinte, meu filho me ligou. E dessa vez, ele não estava calmo. Estava irritado. Mãe, sério? A Carla me pediu uma ajuda tão pequena e você não pode dar? Você tem essa casa, você tem aposentadoria, e você não pode ajudar seu próprio filho? Filho, eu já dei 5.000 para vocês. É tudo que eu tinha guardado. Eu não posso dar o que eu não tenho. Tá vendo? Eu sabia. A Carla tá certa sobre você. Você não quer me ajudar. Você quer me ver mal. Você tem inveja de mim, de ver que eu tô subindo na vida enquanto você ficou para trás. E ele desligou na minha cara. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer dor física que eu já senti. Mais do que o parto. Mais do que os anos de trabalho pesado. Mais do que qualquer coisa. Porque era meu filho. Meu filho dizendo que eu tinha inveja dele. Que eu queria vê-lo mal. Meu filho, pelo qual eu tinha sacrificado tudo, me acusando de egoísmo, e foi só o começo. Porque aí começaram os pedidos maiores, e a manipulação mais pesada. Ela começou a criar situações. Crises, emergências. Sempre tinha alguma coisa. O aluguel atrasou, e a gente vai ser despejado. O carro quebrou e precisa de reparo urgente. A geladeira pifou e a gente precisa comprar outra. Eu perdi o emprego e a gente tá passando necessidade. Sempre alguma coisa.
sempre alguma emergência que exigia dinheiro, e sempre com meu filho de porta-voz, me ligando, me pressionando, me fazendo sentir culpada, e cada vez que eu hesitava, cada vez que eu tentava dizer não, ela botava meu filho contra mim. Eu comecei a ouvir coisas que chegavam até mim através de parentes, de conhecidos, que ela estava falando mal de mim, que eu era mesquinha, que eu tinha dinheiro mas não queria ajudar, que eu era uma mãe egoísta que só pensava em mim mesma, que eu tinha ciúmes do meu filho, que eu não aceitava o amor dele por ela. E meu filho? Meu filho não me defendia. Pelo contrário, ele concordava com tudo que ela dizia. Eu comecei a ser pintada como o problema. Eu comecei a ser a vilã da história. Nas reuniões de família, quando eu chegava, o clima ficava estranho. As pessoas paravam de falar, desviavam o olhar, faziam aquela cara de pena misturada com julgamento. E eu ouvia os sussurros. Ela é muito controladora. Ela não larga o filho. Ela tem ciúmes da nora. Coitada da Carla, tendo que lidar com uma sogra assim. As festas de família pararam de me incluir. Antes, eu era chamada para tudo. Aniversários, churrascos, almoços de domingo. A família do meu ex-cunhado sempre me incluía em tudo porque eu era a mãe do meu filho, e eles gostavam de mim. Mas, de repente, as festas começaram a acontecer e eu não era mais convidada. Natal? Eu descobri pelas fotos no Instagram. Vi todo mundo reunido, sorrindo, trocando presentes. E eu não estava lá. Ninguém me chamou. Ninguém me avisou. Passei o Natal sozinha, comendo uma ceia que eu tinha preparado esperando que meu filho aparecesse. Mas ele não apareceu. Ano Novo, a mesma coisa. Vi as fotos da festa, todo mundo brindando à meia-noite. E eu estava aqui, sozinha, ouvindo os fogos explodirem lá fora, chorando no sofá. Aniversário do meu filho? Eu mandei uma mensagem de parabéns no dia. Uma mensagem carinhosa, dizendo o quanto eu o amava, o quanto eu era orgulhosa dele. E ele demorou 3 dias para responder. 3 dias. E quando respondeu, foi com um "valeu" seco, uma palavra. Como se eu fosse uma conhecida qualquer. Como se eu não fosse a mulher que tinha dado à luz ele, que tinha criado ele, que tinha sacrificado tudo por ele. E o pior de tudo, o golpe que realmente me destruiu. Eles fizeram um casamento no civil sem me avisar. Eu descobri porque uma amiga minha viu a certidão de casamento postada nas redes sociais. Ela me ligou. Maria, você sabia que seu filho casou? E eu fiquei em choque. Como assim casou? Não, o casamento é mês que vem. E ela? Não, Maria. Ele postou a certidão. Ele casou no civil ontem. Está até nas redes sociais dele. Eu abri o Instagram dele com as mãos tremendo. E lá estava. A foto dos dois no cartório, todos sorridentes, segurando a certidão. A legenda: oficialmente casados. Primeiro passo da nossa jornada juntos. Agora é para sempre. E tinha dezenas de comentários. Parentes, amigos, todo mundo sabendo, todo mundo parabenizando. Menos eu, a mãe dele. Eu liguei para ele imediatamente, chorando. Nem consegui disfarçar. Só perguntei: filho, por que você não me avisou que ia casar? Por que você fez isso sem me chamar? E sabe o que ele disse? Ele disse, com aquela voz fria, distante: Mãe, a gente não queria drama. A gente sabia que você ia fazer um escândalo, então foi melhor assim. Foi só uma assinatura de papel, não foi nada demais. O casamento de verdade é mês que vem. Drama. Escândalo. Eu, a mulher que criou ele sozinha, que passou fome para ele comer, que trabalhou até a exaustão, que abriu mão de tudo, de namorados, de amizades, de vida própria para focar nele. Eu era o drama. Eu era o escândalo. Eu era o problema que precisava ser evitado. E então veio o golpe final. O movimento que revelou as verdadeiras intenções dela. Eles marcaram uma visita na minha casa. E eu, idiota que eu sou, fiquei feliz. Depois de semanas sem vê-lo, sem falar com ele direito, eu pensei: eles vão se desculpar. Eles perceberam que exageraram. Meu filho percebeu que está me tratando mal. Ele vai pedir desculpas, e a gente vai consertar isso. Eu limpei a casa inteira. Cozinhei tudo que ele gostava, arrumei tudo com carinho. Estava até animada, até esperançosa. Mas quando eles chegaram, eu vi que não era isso. Não era reconciliação. Era outra coisa. Eles entraram sérios.
Sentaram no sofá. E ela começou a falar. Nem meu filho. Foi ela quem falou. Dona Maria, a gente veio aqui porque precisa conversar sobre uma coisa séria. Eu estou grávida. Grávida. Meu coração deu um pulo. Ia ter um neto. Eu ia ser avó. E por um segundo, só por um segundo, eu esqueci toda a dor, toda a mágoa, e só senti felicidade. Ia ter um bebê. Um netinho. Mas ela continuou falando. E o que ela disse destruiu até aquele segundo de alegria. E por causa do bebê, a gente precisa de estabilidade. A gente precisa de uma casa própria. Não dá para criar uma criança pagando aluguel. E a senhora mora sozinha nessa casa grande. A senhora não precisa de tanto espaço. Então a gente pensou que faria mais sentido a senhora passar a casa para o nosso nome. Legalmente. A senhora pode continuar morando aqui, claro. A gente não vai botar a senhora na rua. Mas legalmente, a casa precisa estar no nosso nome. Para o bem do bebê. Para garantir o futuro da criança. Eu fiquei olhando para ela. Depois para o meu filho, esperando que ele dissesse alguma coisa. Que ele falasse que aquilo era loucura. Que ele me defendesse. Mas ele estava olhando para o chão, calado, deixando ela falar, deixando ela fazer aquilo comigo. E então ela puxou uma pasta da bolsa. Uma pasta cheia de papéis, documentos, tudo já preparado, tudo já organizado. Ela colocou em cima da mesa e disse: "A gente já levou nos advogados. Está tudo certo. É só a senhora assinar aqui e aqui. É uma transferência simples. A senhora continua com direito de morar aqui até quando a senhora estiver aqui. Mas legalmente, a casa passa para o nome dele. E automaticamente para o meu também, já que a gente é casado." Ela já tinha os papéis. Já tinha consultado advogados. Já tinha planejado tudo. Só faltava minha assinatura. Só faltava eu entregar a única coisa que eu tinha no mundo. A casa que eu comprei com 30 anos de trabalho duro, de economizar cada centavo, de passar necessidades para as mãos daquela mulher. Eu olhei para aqueles papéis. Olhei para ela. Olhei para o meu filho que ainda não tinha levantado os olhos. E pela primeira vez, eu senti não só dor, mas raiva. Raiva pura. E eu disse: "Não." Ela piscou, como se não tivesse entendido. "Como não? Não. Eu não vou assinar. Essa casa é minha. Eu trabalhei 30 anos para comprar essa casa. E ela vai continuar sendo minha." A máscara dela caiu. Toda aquela doçura falsa desapareceu. O rosto dela se contorceu de raiva. E ela explodiu. "A senhora é egoísta. A senhora é uma velha egoísta. A senhora tem essa casa enorme só para a senhora e não quer ajudar seu próprio filho. Não quer ajudar seu neto. Que tipo de mãe é a senhora? Que tipo de avó? A senhora não merece ser avó. A senhora não merece fazer parte da vida dessa criança. A senhora é tóxica, é controladora. É por isso que o pai dele foi embora. Porque ninguém aguenta a senhora." Ela gritou tudo isso na minha cara. E eu fiquei ali, firme, mesmo com as lágrimas escorrendo, e repeti: "Não vou assinar." E então, ela olhou para o meu filho e disse: "Você tá vendo? Tá vendo o que eu te falei? Sua mãe não liga para você. Não liga para mim. Não liga para o nosso filho. Ela só pensa nela. Ela é egoísta. Sempre foi. E você sempre defendeu ela. E olha no que deu." E meu filho finalmente levantou os olhos. Mas não foi para me defender. Não foi para pedir desculpas. Foi para me olhar com aquele olhar de decepção, de julgamento, e dizer: "Eu pensei que você fosse diferente, mãe. Eu realmente pensei. Mas a Carla tá certa. Você só pensa em você mesma." E eles saíram. Bateram a porta. E eu desmoronei. Essa foi a última vez que eu vi meu filho durante meses. Meses longos, escuros, solitários. Ele bloqueou meu número. Bloqueou minhas redes sociais. Me apagou completamente da vida dele. Eu tentei ligar de outros telefones. Ele não atendia. Mandei cartas, voltaram. Mandei presentes, voltaram. Era como se eu tivesse morrido para ele. E eu entrei numa fase muito escura mesmo. Teve noites que eu não conseguia dormir. Ficava deitada na cama, olhando para o teto, repassando tudo na cabeça, me perguntando onde eu tinha errado, me perguntando o que eu tinha feito de tão terrível para merecer aquilo, me perguntando se realmente eu era o problema, se realmente eu era egoísta, tóxica, controladora, todas aquelas coisas que ela dizia.
Teve dias que eu não conseguia nem sair da cama. Não tinha força, não tinha vontade. Olhava para aquela casa vazia e pensava: para que tudo isso? Para que eu lutei tanto se no final eu vou morrer sozinha? Se meu próprio filho me odeia? Eu emagreci. Muito. Parei de comer direito. Não tinha apetite. A comida não tinha gosto. Tudo era cinza. Tudo era vazio. Tinha dias que eu só tomava café e pronto. Não tinha energia nem vontade para mais nada. Meu cabelo começou a cair. Não em mechas, mas em quantidade. Eu passava a mão e vinham fios. O estresse estava me consumindo por dentro e por fora. Eu parei de sair. Parei de ver as amigas. Parei de ir na igreja. Parei de fazer as coisas que eu gostava. Só ficava aqui, nessa casa, remoendo, sofrendo, morrendo um pouco a cada dia. Teve um dia que eu olhei no espelho e não me reconheci. Tinha uma velha ali. Uma velha acabada, de olhos fundos, rosto caído, sem vida. E eu pensei: é isso? É assim que termina? Depois de tudo que eu fiz, é assim que acaba? Eu cheguei no fundo do poço. Cheguei naquele lugar onde você questiona o seu próprio valor, onde você começa a acreditar que talvez você realmente seja o problema, que talvez você realmente seja tóxica, controladora, egoísta, que talvez você tenha feito algo errado e nem percebeu, que talvez você mereça estar sozinha. Teve momentos que eu pensei em desistir. Desistir de tudo. Qual era o sentido? Para que continuar lutando se no final eu perdi a única pessoa que importava? Se meu próprio filho não me queria mais? Mas então algo mudou. Eu estava limpando a casa um dia. Não por vontade, mas porque eu tinha que fazer. A casa estava ficando suja, bagunçada, e eu precisava fazer alguma coisa. E eu encontrei uma caixa velha, uma caixa de sapatos que eu guardava no armário do meu quarto. Abri a caixa. E dentro tinha fotos. Muitas fotos. Fotos do meu filho quando era criança. Tinha foto dele bebê, pequenininho, enrolado numa mantinha azul, dormindo no meu colo. Tinha foto dele com 2 anos, sorrindo sem dente, segurando um carrinho de brinquedo que eu tinha comprado no Dia das Crianças. Tinha foto dele no primeiro dia de aula, com aquela mochila nova, todo orgulhoso. Tinha foto dele comigo, me abraçando, beijando minha bochecha, com aquele sorriso enorme. E eu olhei para aquelas fotos durante horas. E enquanto eu olhava, eu lembrava. Lembrava de como ele me amava. De como ele corria para os meus braços quando eu chegava do trabalho. De como ele dizia: "Te amo, mãe", toda noite antes de dormir. De como ele me defendia na escola quando alguém falava algo sobre mãe solteira. De como ele dizia: "Quando eu crescer, vou comprar uma casa grande para você, mãe. Você merece." E eu percebi. Esse menino me amava. Esse menino me respeitava. Esse menino me valorizava. O que aconteceu não foi culpa minha. Alguém roubou meu filho de mim. Alguém envenenou ele contra mim. E esse alguém precisava ser exposto. E foi nessa hora que eu decidi parar de ser vítima. Foi nessa hora que eu decidi lutar. Não por vingança, mas por justiça. Pelo meu filho. Para salvar ele antes que fosse tarde demais. Eu saí daquela espiral de depressão. Me forcei a levantar, a comer, a voltar a viver. Porque eu tinha uma missão agora. Eu ia descobrir quem era aquela mulher. E ia mostrar a verdade para o meu filho. Nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Eu procurei um advogado, um bom advogado que uma amiga me indicou. Contei toda a história para ele. Cada detalhe, cada situação estranha, cada manipulação. E ele me ouviu com atenção. Quando eu terminei, ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: "Olha, Dona Maria, legalmente, a senhora não pode fazer muita coisa. Seu filho é adulto. Ele pode se relacionar com quem ele quiser. A senhora não pode obrigá-lo a nada. Mas..." Ele fez uma pausa. "Se a senhora suspeita que tem algo errado com essa mulher, que ela pode estar enganando seu filho, aplicando golpes, aí é diferente. Aí a gente pode investigar. A gente pode buscar provas. Porque se ela for quem a senhora suspeita que é, seu filho também é vítima. E ele precisa saber." E então, ele me indicou alguém. Um investigador particular. Um homem sério, profissional, que trabalhava com casos assim. E eu contratei. Peguei os R$ 2.000 que me restavam,
mais um dinheiro que eu peguei emprestado com uma amiga e contratei aquele investigador para descobrir quem realmente era aquela mulher. E o que ele descobriu? Meu Deus do céu! O que ele descobriu me fez perceber que eu não estava lidando com uma simples manipuladora. Eu não estava lidando com uma moça interesseira. Eu estava lidando com uma criminosa profissional, uma golpista de carreira. Levou 3 semanas de investigação, e quando ele me chamou para me mostrar os resultados, eu soube, pelo jeito dele, que era grave. Sentamos no escritório dele, e ele abriu uma pasta grossa, cheia de documentos, fotos, papéis. Dona Maria, a senhora estava certa. Essa mulher não é quem ela diz ser. O nome dela? Falso. Completamente falso. Ela não se chamava Carolina Silva, como ela dizia. O nome verdadeiro dela era Jéssica Martins, ou pelo menos era o nome que ela usava antes. Porque antes de Jéssica Martins, ela era Amanda Souza, e antes de Amanda, era Patrícia Costa. Ela mudava de nome como quem muda de roupa, mudava de identidade, de histórico, de tudo. O investigador me mostrou as certidões de nascimento falsas, os documentos adulterados, os CPFs diferentes. Ela tinha toda uma operação montada. Documentos falsos de alta qualidade, perfis falsos nas redes sociais, histórias inventadas. Tudo muito bem construído. E ela tinha um padrão. Um padrão muito claro. Ela se aproximava de homens jovens, homens que tinham patrimônio próprio, ou, mais comumente, homens cujas mães eram viúvas ou solteiras e tinham algum bem. Casa própria, aposentadoria, terra, qualquer coisa que pudesse ser explorada. E então, ela fazia exatamente o que tinha feito comigo. Isolava o filho da mãe, plantava desconfiança, criava conflitos e, no final, tentava pegar o patrimônio. O investigador me mostrou o histórico dela, e foi assustador. Ela tinha 3 processos por estelionato em diferentes estados. Em um deles, ela tinha conseguido que um homem colocasse a casa da mãe dele em nome dela. A mãe tinha sido declarada incapaz mentalmente num processo que ela mesma tinha movido. E quando a velha morreu, 6 meses depois, Jéssica, Carolina vendeu a casa e desapareceu. O filho tentou reaver, mas não conseguiu. Ela já tinha sumido com o dinheiro. Ela tinha 2 processos por falsidade ideológica, uso de documentos falsos, identidades falsas. Ela sabia exatamente como operar no limite da lei. E o pior, ela tinha feito isso antes. Não uma vez, não 2. Pelo menos 5 vezes que o investigador conseguiu rastrear. 5 famílias destruídas. 5 mulheres mais velhas que tinham perdido suas casas, suas economias, o relacionamento com seus filhos. Por causa dela. O investigador me mostrou depoimentos. Conversou com as vítimas anteriores. E todas contavam a mesma história. O mesmo padrão. A mesma manipulação. Era uma operação bem azeitada. Mas o que realmente me fez perceber o quanto eu tinha escapado por pouco foram os áudios. O investigador conseguiu gravar conversas dela. Ela tinha uma parceira, uma amiga que fazia o mesmo tipo de golpe. E elas se falavam regularmente, trocando experiências, dando dicas uma para a outra. E numa dessas conversas, meu Deus, ouvir aquilo foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na vida. Ela ria. Ria de mim. Ela dizia para a amiga: essa velha é mais teimosa do que eu esperava. Não quer assinar a casa de jeito nenhum. Mas ela vai acabar assinando. Ou ela assina voluntariamente, ou eu entro com um processo. Já conversei com um advogado. A gente vai entrar dizendo que ela está senil, que não tem mais capacidade mental. A gente junta uns laudos médicos de psiquiatras que eu conheço, suborna uma ou outra testemunha para dizer que ela anda confusa, esquecida, e em alguns meses a gente consegue a interdição dela. Aí o filho fica com a curatela. Ele tem acesso a tudo que ela tem, e como ele é casado comigo, automaticamente eu tenho acesso também. É só esperar a velha bater as botas e pronto. Casa quitada, aposentadoria, tudo nosso. E a amiga ria, e perguntava: e o garoto? Ele sabe do plano? E ela respondia: que nada. Ele é um idiota, completamente manipulável. Acredita em tudo que eu falo. Já tá completamente contra a mãe dele. Nem fala mais com ela. É perfeito. Quando eu terminar aqui, vou sumir. Ele nem vai saber o que aconteceu. Vai acordar um dia
e eu não vou estar mais lá. Problema dele. Ouvir aquilo, ouvir aquela mulher falando daquele jeito sobre mim, sobre meu filho, foi devastador. Mas também foi libertador, porque eu percebi: meu filho é vítima tanto quanto eu. Ele não sabe. Ele não tem ideia de com quem ele está envolvido. Ele está sendo usado, e quando ela terminar de pegar o que quer, ela vai sumir e deixar ele destruído. E eu não podia deixar isso acontecer. Mas tinha mais, muito mais. A gravidez dela? Mentira. Completamente mentira. O investigador me mostrou fotos dela em dias diferentes. Barriga grande num dia, barriga menor no outro, porque ela usava barrigas falsas, aquelas barrigas de silicone que se compra na internet. Ela tinha 3 tamanhos diferentes. Usava, dependendo da ocasião, do que precisava convencer. E ela já tinha feito isso antes. Com outras vítimas. Usava a gravidez falsa para criar urgência, para acelerar o processo, para fazer com que as famílias entregassem patrimônio mais rápido. É pelo bebê. É pelo futuro da criança. E as pessoas caíam. Porque quem vai duvidar de uma grávida? E depois que ela conseguia o que queria, ela perdia o bebê. Ou dizia que tinha sido erro do médico, que nunca esteve grávida de verdade. Ou simplesmente sumia antes que alguém percebesse. O investigador me mostrou tudo: documentos, fotos, áudios, vídeos, depoimentos de vítimas, processos judiciais, mandados de prisão. Sim, mandados de prisão. Ela tinha um mandado em aberto em outro estado por estelionato qualificado. Ela era procurada. E meu filho não fazia a menor ideia. E foi aí que eu decidi: a verdade precisa vir à tona. E precisa vir à tona, na frente de todo mundo. Porque se eu simplesmente mostrasse isso para o meu filho em particular, de mãe para filho, ela ia dar um jeito de reverter. Ia dizer que eu forjei tudo, que eu estava desesperada. Que eu tinha inventado aquilo porque estava com ciúmes, e ele, do jeito que estava, provavelmente ia acreditar nela. Não. Tinha que ser público. Tinha que ser inegável. Tinha que ser devastador. Tinha que ser na frente de testemunhas, na frente da família inteira, para que ninguém pudesse negar, para que ela não tivesse para onde correr. E foi aí que eu tive a ideia do telefone, a ideia do casamento. Eu ainda tinha acesso ao iCloud do meu filho. Uma coisa boba, na verdade. Anos atrás, quando ele comprou o primeiro iPhone, ele não sabia muito bem como configurar. E eu ajudei. Criei o ID Apple dele no meu computador. E ele nunca mudou a senha. Nunca pensou em mudar. Por que pensaria? Ele nunca imaginou que um dia ele ia estar do outro lado, escondendo coisas de mim. E eu usei isso. Peguei todas as provas que o investigador tinha reunido. Todos os vídeos, todos os áudios, todos os documentos, todas as fotos, e criei uma apresentação, um vídeo completo. Um documentário resumido mostrando quem ela realmente era, o que ela tinha feito, quantas famílias ela tinha destruído, quantos processos ela tinha nas costas, que a gravidez era falsa, que o plano dela era me declarar incapaz e ficar com tudo. Coloquei tudo num vídeo de 20 minutos. Narrado, explicado, com provas concretas, inegáveis. E então, eu programei esse vídeo para ser enviado automaticamente para o telefone do meu filho no dia do casamento, no horário exato da cerimônia, 3 horas da tarde, quando ele estivesse no altar. Quando tivesse câmeras, convidados, família inteira assistindo. Eu programei para o vídeo ser enviado via mensagem automática e para começar a tocar automaticamente assim que ele abrisse a notificação. E para as pastas com todos os documentos, todos os áudios, todas as provas, se abrirem junto. Para que mesmo que ele tentasse fechar o vídeo, ele já teria visto o suficiente. E os outros convidados também. E então eu esperei. Esperei com o coração apertado, mas com a consciência tranquila. Porque eu não estava fazendo aquilo por vingança. Não era sobre me vingar dela. Era sobre salvar meu filho. Sobre abrir os olhos dele antes que fosse tarde demais. Antes que ele perdesse tudo. Antes que ela destruísse a vida dele completamente. E a dúvida vinha. Durante as semanas que antecederam o casamento, eu me perguntava: será que estou fazendo certo? Será que não é cruel demais fazer isso no dia do casamento dele? Mas então, eu lembrava dos áudios. Lembrava dela rindo, planejando me declarar incapaz, esperando eu morrer. E eu sabia. Tinha que ser assim.
Tinha que ser chocante. Tinha que ser público. Era a única forma. Chegou o dia do casamento. Eu acordei cedo. Não tinha dormido quase nada. Fiquei a noite inteira checando se tudo estava programado corretamente. Se o vídeo ia enviar no horário certo. Se as pastas iam abrir. Conferi 20 vezes. Tudo certo. Eu me arrumei com dignidade. Escolhi meu melhor vestido. Um vestido azul marinho simples, mas elegante, que eu tinha comprado anos atrás e só tinha usado 2 vezes. Penteei meu cabelo com cuidado, até fiz escova. Passei batom. Me olhei no espelho. Eu estava diferente. Não era mais aquela mulher quebrada, destruída, que eu tinha sido nos últimos meses. Tinha força nos meus olhos, determinação, porque eu sabia. Eu sabia que dali a algumas horas tudo ia mudar. Peguei meu carro. Dirigi até a igreja. Eram 2:30 da tarde. A cerimônia estava marcada para as 3. Os convidados já estavam chegando, carros parando, pessoas entrando, todos bem vestidos, sorridentes, animados, e então eu vi ele, meu filho, na porta da igreja, esperando. E eu soube. Eu soube na hora, pelo jeito que ele estava posicionado, pelos braços cruzados, pela postura. Ele estava me esperando. Esperando para me barrar, para me impedir de entrar. Respirei fundo. Saí do carro. Peguei o presente que eu tinha levado. Um presente de verdade, aliás. Uma Bíblia antiga que tinha sido da minha avó. Não porque eu achava que ele merecia, mas porque eu precisava de uma desculpa para estar ali. Precisava parecer que eu não sabia que não era bem-vinda. Caminhei em direção à entrada, e ele veio até mim. E então aconteceu exatamente o que eu sabia que ia acontecer. Ele me parou, ali, na frente de todo mundo, na frente dos convidados que estavam chegando, na frente dos fotógrafos, na frente de todo mundo. E ele disse com aquela voz fria: "Eu não te convidei, mãe. A família inteira decidiu que você já não faz mais parte de nós. Por favor, vá embora daqui." Eu olhei em volta. Vi as pessoas olhando. Vi os celulares levantando. Vi gente tirando foto, gravando vídeo. Vi o prazer mórbido nos rostos de alguns. Aquele prazer de assistir humilhação alheia. Aquela curiosidade de quem está vendo um drama se desenrolar ao vivo. Vi ela, a noiva, lá dentro da igreja, espiando pela janela. E quando nossos olhos se encontraram, ela sorriu. Um sorriso pequeno, vitorioso. Um sorriso que dizia: "Eu ganhei." Mas ela não sabia. Ela não fazia a menor ideia do que estava prestes a acontecer. Eu olhei para o meu filho, meu menino, meu bebê, que agora me olhava como se eu fosse uma inimiga. E por um segundo, só por um segundo, eu quis abraçar ele. Quis segurar o rosto dele e falar: "Filho, acorda. Você está sendo enganado. Ela não te ama. Ela só quer te usar." Mas eu sabia que não adiantaria. Ele não ia ouvir, não vindo de mim. Então, eu apenas sorri. Um sorriso calmo. Um sorriso que confundiu ele. Ele esperava lágrimas, esperava súplicas, esperava drama. E eu disse, bem baixinho, só para ele ouvir: "Tudo bem, filho. Mas não esqueça de olhar o seu telefone." Vi a confusão no rosto dele. "O quê?" Mas eu não repeti. Apenas entreguei o presente na mão dele, virei as costas e saí. Caminhei até meu carro com a cabeça erguida. Não olhei para trás, não corri, não chorei. Apenas caminhei, com dignidade. Entrei no carro, liguei o motor e dirigi. Mas não fui para casa. Fui para um café que ficava a 2 quadras dali. Um café pequeno, aconchegante, com janelas grandes de vidro. Um lugar de onde eu podia ver a igreja ao longe. Entrei. Pedi um cappuccino. Sentei na janela e esperei. Olhei para o relógio no meu celular. 2:55. 5 minutos para as 3. A cerimônia estava prestes a começar. Meu filho devia estar entrando na igreja nesse momento, ajeitando o terno, respirando fundo, nervoso, ansioso. A noiva devia estar nos preparativos finais, ajustando o véu, tocando o buquê, sorrindo para as madrinhas. E dali a 15 minutos. Bum! 3 horas. A cerimônia começou. Eu sabia porque vi os últimos convidados atrasados correndo para entrar. Vi as portas da igreja se fecharem. 3h05. Eles deviam estar entrando no altar agora.
As alianças sendo apresentadas. O padre falando sobre amor, compromisso, união, 3h10. As testemunhas assinando. Os votos sendo preparados. 3h14. Meu coração começou a acelerar. 3h15. O vídeo foi enviado. Eu não podia ver, mas eu sabia. Naquele exato momento, o telefone do meu filho vibrou no bolso. Uma notificação, uma mensagem, e a configuração que eu tinha feito fez com que o som ficasse alto, para que todo mundo ouvisse. 3h16. Meu telefone começou a tocar. Chamadas. Mensagens. De todo mundo ao mesmo tempo. Das tias, dos primos, de gente que eu nem sabia que tinha meu número. Todo mundo me ligando em pânico, me mandando mensagem, me perguntando o que estava acontecendo, se aquilo era verdade, como eu tinha descoberto. Eu não atendi. Apenas olhei para a igreja ao longe. E esperei. 3h19. Vi as primeiras pessoas saindo, correndo, confusão na porta, gente gritando. Meu telefone não parava, chamada atrás de chamada. E então meu filho me ligou. Eu olhei para a tela. O nome dele piscando. Filho. Respirei fundo. E atendi. Mãe. A voz dele estava quebrada, destruída. Ele estava soluçando. Soluçando de um jeito que eu não ouvia desde que ele era criança e tinha caído de bicicleta e quebrado o braço. Aquele choro de dor, de desespero, de quem acabou de ter o mundo desmoronando. Mãe. Mãe, é verdade. Tudo aquilo que está no vídeo. É verdade? E eu respondi com calma. Sim, filho. É tudo verdade. E se você quiser conversar, você sabe onde eu moro. A porta está aberta. Mãe. E eu desliguei. Porque não era hora de conversar pelo telefone. Não era hora de explicar. Era hora dele processar. Era hora dele acordar. Era hora dele perceber sozinho o que tinha acontecido, o que ele tinha feito, quem ela realmente era. Fiquei sabendo depois, pelos convidados, pelos parentes que estavam lá, do que realmente aconteceu naquela igreja. E cada detalhe foi justiça pura. O telefone dele começou a vibrar no bolso bem no momento em que o padre estava perguntando: se alguém souber de algum impedimento para que este matrimônio não se realize, que fale agora, ou cale-se para sempre. E o telefone vibrou, alto. Todos ouviram, aquele bzzz prolongado de notificação. Meu filho pegou o telefone irritado, pensando em desligar, pensando em colocar no silencioso. Mas quando viu a notificação, ele ficou curioso. Porque estava escrito: urgente. Informações sobre seu casamento, assista imediatamente. E ele, confuso, abriu. E o vídeo começou, com o som alto. Porque eu tinha programado o volume para máximo, e toda a igreja ouviu. Começou com a minha voz. Filho, se você está vendo isso, é porque está prestes a cometer o maior erro da sua vida. E eu, como sua mãe, não posso deixar isso acontecer sem que você saiba a verdade. As pessoas começaram a se virar, a olhar. O padre parou de falar. A noiva olhou para o telefone dele com pânico. E então começaram as provas. A certidão de nascimento falsa, os nomes anteriores, os processos judiciais, as vítimas anteriores. Cada informação aparecendo na tela, narrada por mim, explicada, fundamentada. E então começaram os áudios, a voz dela, rindo, falando sobre como ela estava manipulando tudo, sobre como ia pegar a casa, sobre como eu era uma velha patética que logo ia estar fora do caminho, sobre como meu filho era um idiota manipulável. A igreja entrou em silêncio. Aquele silêncio pesado, sufocante, onde você consegue ouvir até as pessoas respirando. E meu filho estava congelado, olhando para aquela tela, para aquele vídeo, com a cara ficando pálida, com as mãos tremendo. E então vieram as fotos. Fotos dela com outros homens, com outras famílias, com outras vítimas. Fotos dela com barriga de grávida num dia, sem barriga no outro. Fotos dela comprando barrigas falsas na internet. E então os documentos finais. O mandado de prisão. O alerta de procurada pela justiça. A sentença de condenação por estelionato em outro estado. Tudo ali. Tudo exposto. Inegável. O vídeo terminou. 20 minutos. Mas pareceu uma eternidade. E quando a tela ficou preta, o silêncio continuou. Ninguém sabia o que falar. O que fazer.
E então alguém gritou. Uma mulher. Lá no fundo da igreja. Uma mulher que estava ali, como convidada de um parente distante. Uma mulher que eu nem sabia que existia. Ela gritou: "Isso é ela! Essa mulher roubou minha mãe! Essa é a Amanda Souza!" E ela começou a correr pelo corredor da igreja, em direção ao altar, gritando, chorando: "Você destruiu minha família. Você tirou tudo da minha mãe. Ela morreu sozinha por sua causa. Cadê o dinheiro? Cadê a casa?" O caos tomou conta. Meu filho se virou para a noiva. E ela estava pálida, branca, tentando falar, tentando explicar, mas não saía nada, só gaguejo. E então ela entendeu que não tinha mais saída. Ela pegou a barra do vestido e tentou correr, literalmente. Pegou aquele vestido branco enorme e tentou correr para fora da igreja, nos saltos, tropeçando. Mas as portas estavam cercadas. De convidados, de curiosos, de gente que já estava gravando tudo. Todo mundo de celular na mão, registrando, filmando, fotografando. Ela não conseguiu sair. Se jogou contra as pessoas tentando passar, mas não conseguiu. E então ela chorou. Começou a chorar, a gritar, a implorar. Não, não. Tudo mentira. Ela forjou. Ela inventou. Ela está louca. Ela tem ciúmes de mim. Ela não quer ver o filho feliz. Mas ninguém acreditou. Porque tinha provas demais, testemunhas demais, vítimas demais ali, naquela igreja, naquele momento, reconhecendo ela. Alguém chamou a polícia. Em 10 minutos, a viatura chegou. E descobriram que ela realmente tinha um mandado de prisão em aberto, por estelionato qualificado e uso de documento falso. Ela era procurada há 8 meses. Ela foi presa. Ali mesmo, ainda de vestido de noiva, as algemas brilhando contra o branco do tecido, o véu meio rasgado, a maquiagem borrada de tanto chorar. E a igreja estava em silêncio de novo, mas um silêncio diferente, um silêncio de choque, de não acreditar no que tinham acabado de presenciar. E meu filho ficou lá, parado no altar vazio, destruído, segurando ainda aquele telefone na mão, olhando para o nada, percebendo finalmente tudo, percebendo o quanto ele tinha sido enganado, o quanto ele tinha sido manipulado, o quanto ele tinha machucado a própria mãe por causa de uma mentirosa profissional. E eu estava no café, terminando meu cappuccino, com lágrimas nos olhos, mas não de tristeza, de alívio, porque eu tinha salvado meu filho, tinha exposto a verdade, e agora, finalmente, ele ia poder recomeçar, ia poder acordar, ia poder se livrar daquela cobra. Passou uma semana antes dele aparecer na minha porta, uma semana de silêncio. Uma semana onde eu não liguei, não mandei mensagem, não tentei contato, porque eu sabia que ele precisava de tempo, precisava processar, precisava lidar com a vergonha, com a raiva, com a dor de perceber que tinha sido enganado. Eu estava na cozinha quando eu ouvi a campainha. Fui atender. E lá estava ele. Mas não era mais o homem frio que tinha me expulsado da igreja. Não era mais o filho distante que tinha me rejeitado. Era meu menino de novo, com os olhos vermelhos, inchados de tanto chorar, com a roupa amarrotada, como se ele tivesse dormido nela, com a barba por fazer, com a aparência de quem não dormia há dias, de quem não comia, de quem estava se consumindo por dentro. E ele não disse nada. Só entrou e se jogou nos meus braços e chorou. Chorou como uma criança, com aquele choro profundo, doloroso, de quem perdeu tudo e não sabe como recomeçar. E eu segurei ele. Segurei meu filho nos meus braços como eu fazia quando ele era pequeno e tinha pesadelos. Acariciei o cabelo dele. Deixei ele chorar tudo o que precisava chorar. Não disse nada. Só segurei. E ficamos assim durante muito tempo. Eu nem sei quanto. 15 minutos. Meia hora. Não importava. E quando ele finalmente conseguiu falar, quando ele finalmente conseguiu reunir forças para erguer o rosto e me olhar nos olhos, ele pediu desculpas. Pediu desculpas de um jeito tão sincero, tão desesperado, tão quebrado, que eu soube que era verdade. Mãe, eu sinto tanto, tanto. Eu fui um idiota. Eu fui o pior filho do mundo. Eu te tratei mal. Eu te rejeitei. Eu acreditei nela ao invés de você. Eu escolhi ela. Eu te humilhei. Eu te magoei. E você
Você nunca parou de me amar. Você salvou minha vida, mãe. Você me salvou. E eu nem mereço o seu perdão. E eu segurei o rosto dele com as 2 mãos. E olhei bem nos olhos dele. E falei: Filho, eu te perdoo. Porque eu sou mãe. E mãe perdoa. Sempre. Mas você precisa entender uma coisa. As coisas não vão ser como eram antes. Você me machucou. Profundamente. Você me destruiu. E reconstruir confiança leva tempo. Leva esforço. Não é automático. E você vai ter que provar para mim, todos os dias, que você aprendeu com isso. Que você cresceu. Que você entendeu o valor do que a gente tinha e o que você quase perdeu para sempre. E ele concordou. Balançou a cabeça desesperadamente. Eu sei, mãe. Eu sei. E eu vou passar o resto da vida provando para você. Eu prometo. E ele cumpriu. Nos meses seguintes, ele buscou ajuda profissional. Começou terapia. Começou a trabalhar os traumas, a manipulação, a forma como ele tinha sido usado. Começou a entender os sinais que ele tinha ignorado, as bandeiras vermelhas que ele não tinha visto porque estava cegado. Começou a reconstruir não só a relação comigo, mas a relação com ele mesmo, com sua autoestima, com seu senso de valor. E ele me visitava. Toda semana, sem falta. Às vezes mais de uma vez. Trazia almoço, ajeitava as coisas quebradas da casa, sentava comigo na varanda, e a gente conversava. De verdade, sem pressa, sem celular no meio, sem distrações. E aos poucos, devagar, com cuidado, a gente foi se reconstruindo. E a vida foi voltando ao normal. Não ao que era antes, porque nunca volta exatamente igual, mas voltando com uma base diferente. Mais sólida, mais honesta, mais madura. E ela, a falsa noiva, foi condenada. 4 anos e meio de prisão por estelionato qualificado, falsidade ideológica, tentativa de fraude e uso de documento falso. As outras vítimas também processaram. Ela teve que devolver valores, pagar indenizações. Perdeu tudo. A reputação, a liberdade, o dinheiro, tudo. E, sinceramente, eu não sinto pena. Nem um pouco. Porque ela destruiu famílias. Ela destruiu vidas conscientemente, calculadamente, sem um pingo de remorso. Ela fez tudo isso com prazer, com frieza. E ela merece cada segundo daquela prisão. Passou 1 ano, desde aquele dia na igreja. 1 ano completo. E meu filho está diferente. Completamente diferente. Mais maduro, mais consciente, mais cuidadoso. Ele conheceu alguém novo. Uma mulher gentil, honesta, trabalhadora, que me trata com respeito genuíno, que não faz perguntas sobre minha aposentadoria ou sobre minha casa, que pergunta sobre minha saúde, sobre como eu estou, sobre o que eu gosto de fazer, que genuinamente quer conhecer a família dele, incluindo eu, que me abraça quando me vê, que me chama de Dona Maria com carinho, não com aquela falsa gentileza. E no último Natal, a minha casa estava cheia de novo, cheia de risos, de conversas, de abraços, de amor. Meu filho estava aqui. A namorada nova dele estava aqui. Alguns primos vieram, as tias, os amigos. Todo mundo reunido, celebrando, comemorando, vivendo. E eu olhei em volta. Olhei para aquela sala cheia, para aquelas pessoas, para meu filho sorrindo de verdade pela primeira vez em muito tempo. E pensei, valeu a pena. Toda a dor valeu a pena. Porque eu poderia ter desistido. Poderia ter deixado aquela mulher ganhar. Poderia ter aceitado ser apagada da vida do meu filho. Poderia ter me conformado com a solidão, com a rejeição, com a dor. Mas eu não aceitei. Eu lutei. Lutei pela verdade. Lutei pela justiça. Lutei pelo meu filho, mesmo quando ele não merecia. Mesmo quando ele tinha me rejeitado, me humilhado, me destruído. Porque é isso que uma mãe faz. Uma mãe não desiste. Nunca. Tem uma frase que eu ouvi uma vez e que nunca mais saiu da minha cabeça. Dignidade não é nunca cair. É levantar toda vez que você cai. E eu caí. Caí feio. Caí fundo. Toquei o fundo do poço. Me destruí. Me perdi. Mas eu levantei. E levantei mais forte. Com mais clareza. Com mais força. Hoje, quando eu olho para trás, eu não vejo só a dor. Eu vejo a lição. Eu vejo a força. Eu vejo a mulher que eu me tornei.
Eu vejo o que eu aprendi sobre limites, sobre amor próprio, sobre não aceitar ser maltratada só porque você ama alguém. Aprendi que amar não significa aceitar tudo, que ser mãe não significa ser capacho, que perdoar não significa esquecer, e que às vezes a melhor forma de amar alguém é deixar que eles sintam as consequências das próprias escolhas. E eu vejo meu filho que quase eu perdi, meu filho que hoje me olha com orgulho, que me agradece, que me diz: Mãe, obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter lutado por mim mesmo quando eu estava lutando contra você. Obrigado por ter me salvado. E isso não tem preço. Então, se você está assistindo isso agora, se você chegou até aqui, se você ouviu essa história toda, eu quero te dizer uma coisa. Se você está passando por algo parecido, se você tem um filho que se afastou de você, se você está sendo manipulado, se você está sendo apagado da vida de alguém que você ama, se alguém está tentando te controlar, te diminuir, te destruir, eu quero que você saiba. Não aceite. Não desista. Lute, porque você merece respeito. Você merece amor. Você merece dignidade. Você merece ser tratado com valor. E se alguém não consegue ver o seu valor, o problema não é você. O problema é a visão dessa pessoa. E às vezes, a melhor coisa que você pode fazer por alguém que você ama é abrir os olhos dessa pessoa, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, mesmo que pareça impossível, mesmo que pareça cruel, porque a verdade pode machucar no momento, mas a mentira destrói para sempre. E agora, eu quero saber de você. Você teria tido essa força? Você teria conseguido fazer o que eu fiz? Você teria exposto a verdade mesmo sabendo que ia destruir o casamento do seu filho? Você teria perdoado depois de tudo? Me conta aqui nos comentários. Eu quero saber. Me conta de onde você está assistindo. Qual cidade? Qual país? E me conta. Você já passou por alguma traição familiar? Você já foi manipulado por alguém? Você já perdeu alguém que você ama por causa de mentiras? Porque eu sei que não estou sozinha. Eu sei que tem muita gente passando por isso agora mesmo. Tem muita mãe sofrendo, muito pai rejeitado, muita família sendo destruída por manipuladores. E se esse vídeo puder ajudar pelo menos uma pessoa a acordar, a ter coragem, a lutar, a não desistir, então tudo que eu passei valeu a pena. E se você chegou até aqui, se você assistiu essa história inteira, por favor, deixa o seu like, porque isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas, em mais gente que precisa ouvir isso. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, porque eu tenho mais histórias para contar. Histórias de pessoas que lutaram, que venceram, que não desistiram. Histórias reais, histórias que precisam ser contadas. Histórias que podem salvar alguém. Compartilha esse vídeo. Manda para aquela pessoa que você sabe que está passando por algo parecido. Manda para aquela amiga que está sendo manipulada. Manda para aquele parente que está sofrendo em silêncio, porque conhecimento é poder. E verdade é liberdade. E lembra, você é mais forte do que pensa. Você é mais corajoso do que imagina. Você é mais resiliente do que acredita. E você merece todo o respeito do mundo. Não deixa ninguém te fazer sentir pequeno. Não deixa ninguém te fazer acreditar que você não tem valor. Porque você tem. Você sempre teve. E você sempre vai ter. Um abraço enorme no seu coração. E até a próxima história. Porque a gente se vê de novo, com mais verdade, mais coragem, mais histórias de superação. Fique bem. Fique forte. E nunca, nunca desista de você mesmo. Tchau.